Olá, pessoas! Olá, moças e rapazes do quarto ano. Aqui é o professor André e ele hoje vai deixar essa aula preparadinha para vocês, tá? Vocês vão assistir essa aula aqui. Em seguida, vocês vão fazer duas pesquisas que tá lá no Que Mágico, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês fazerem. E quem vai apresentar esse vídeo hoje é a professora Tainá. Olha, preste atenção, tá? Bora fazer bonito, viu, gente? Fazer bonito, tá? E a nossa aula de hoje, ela é de geografia, tá? Mas ela vai passar por algumas situações de história. A gente tem que relembrar, ó, para poder entender um pouco mais sobre os elementos naturais e culturais dos africanos. Nossa, que tema lindo de falar, né, gente? Mas nós vamos passar antes, vamos relembrar esses assuntos. De história, a riqueza vem do Oriente, né, que está na página 60 a 64. Vamos relembrar também os primeiros contatos com os indígenas, tá? Como foi a relação dos portugueses com os indígenas ao chegarem aqui, tá? Vamos passar também por aí, né? E também vamos passar pela cultura indígena. Claro, faz parte porque contribuiu imensamente na construção da população brasileira, nos nossos costumes, não é isso, gente? Agora a gente começa a entrar em geografia, os elementos naturais e culturais dos indígenas, tá? Na página 35 e 37. Só lembrando, a parte de história, que é a cultura indígena, está na 77 e 79, de história. E elementos naturais e culturais dos indígenas é de geografia, na página 35 e 36. E também vamos para a geografia, né? Voltamos para a geografia, onde entra o nosso tema, onde se situa toda a situação do nosso tema, tá? Da nossa aula de hoje, que é geografia, elementos culturais, elementos naturais e culturais dos africanos, página 43 a 45. Então, deixa o professor aqui passar esses slides, né? Que para dizer para vocês que tudo começou, gente. Tudo começou lá com os portugueses, na verdade os europeus, né? Eles estavam em busca de riquezas. Mas que riquezas são essas? Tinham várias. Mas nessa época, somente no século XV, eles iam atrás de especiarias, tá, gente? Atrás de condimentos, açúcar, né? Aí, como eu falei para você, né, antes da gente falarmos sobre os elementos naturais e culturais dos africanos, seria interessante relembrarmos por onde tudo começou, tá? Aí, onde os portugueses, europeus iam atrás dessas riquezas, tá? E a época era o século XV, quando os europeus procuravam novos caminhos para comprar especiarias como açúcar, pimenta, tá? Entre outras, que vocês vão encontrar lá na página 60 e 64. Mas eles só resolveram procurar novos caminhos porque foram impedidos de chegarem às Índias para comprar mercadorias, né? Pelo mar Mediterrâneo. Lembra daquela nossa história que eu falei para vocês? Deixa eu mostrar só aqui um pouco mais, tá? Eles, no século XV, os portugueses eles tinham uma grande frota de barcos pequenos que eram muito rápidos, tá? E eles eram muito curiosos, eles saíam desbravando os lugares. E na época eles cruzavam os mares por aqui, ó, tá? Eles saíam da Europa, para chegar até a Ásia, aqui pelo mar Mediterrâneo, tá? Deixa eu ver se vem aqui, ó. Europa, mar Mediterrâneo, para chegar aqui na Índia. Era muito fácil eles chegar, não era, gente? Mas o que acontece? Eles foram barrados na metade do caminho e na metade do século XV. Então, o que foi que aconteceu? Começou a faltar especiarias em Portugal. E eles decidiram que tinham que ter esse material, tá? Tinha que ter essas especiarias. E na época era muito precioso mesmo, tá? Essas especiarias. Então eles resolveram fazer o quê? Deixa eu mudar aqui para vocês.
eles resolveram, olha só, uma embarcação já saiu de Lisboa, tá? E saiu aqui, ó, como eu falei para vocês antes, ele beirando todo o continente africano, tá? Africano. Chegou aqui, chegou uma época que eles pararam, tá? Porque achavam que não conseguiam cruzar. Até que um dia conseguiram cruzar e chegar às Índias e conseguir essas especiarias. Porém, o que acontece? Eles perceberam que em uma dessas viagens eles avistaram novas terras. Está nessa linha aqui amarela. Mas mesmo assim resolveram continuar a jornada até a Índia. Até que um certo dia, né, eles resolveram ver que local era aquele, né? Que no caso hoje é o Brasil. Então fizeram uma expedição onde Pedro Álvares Cabral resolveu, né, entrar mais um pouco. Foi quando começou aqui, ó, a chegada dos portugueses no Brasil, tá? Voltando aqui um pouco, eles chegam aqui em 1500, 22 de abril de 1500, tá, gente? E como foi essa relação, tá? Essa relação com os indígenas, de muita curiosidade, gente. Era curiosidade para um lado, curiosidade para o outro, tá? E o que foi que aconteceu? Que os portugueses conseguiram conquistar os índios. Na verdade, não foi bem uma conquista, tinha curiosidade para os dois lados. Os índios queriam saber quem era aquele povo que estava saindo daquelas canoas enormes lá, né? E os portugueses avistando tanta natureza e tanta terra, né? Já que cresceu o olho. Então começou da seguinte forma: os índios receberam os portugueses começaram a oferecer bugigangas, tá? Bugigangas, aquilo que a gente viu na aula passada, né? Que são especiarias. E eles começaram a fazer um tipo de troca chamado de escambo, que era bugigangas, essas matérias aí, pela matéria-prima desse continente imenso que é o Brasil, tá? Mas chegou uma época que os índios não queriam, aquilo não interessava a eles não precisavam disso. Então aconteceu o que? Eles pararam de trabalhar para os índios, não queriam mais as bugigangas dos índios, nem queriam mais a religião dos índios, porque foi uma das primeiras coisas que fizeram, foi aculturar, tá? Aculturar quer dizer, eles pegam a religião de um povo e querem aplicar sobre outro povo, tá? Os índios não queriam, porque eles já tinham essa cultura, já tinham a sua própria religião. Então aí eles aprisionaram os índios, começaram a queimar suas ocas, começaram a exterminar os índios, começaram a matar, dizimar, acabar com os índios, né? Mas, gente, o que acontece é que os índios hoje resistiram. Eles resistiram e eles hoje lutam, né? Lutam ainda por suas terras, lutam por manter a sua cultura, tá? Como a gente pode ver aqui nessa próxima imagem, tá? O índio naquela época não queria mais trabalhar, houve um extermínio, muitos índios sobreviveram, né? Que hoje ainda tem muitos descendentes dos índios daquela época, né? Mas Portugal, os portugueses ficaram sem mão de obra. E agora o que acontece? Ficaram sem mão de obra. Então, nenhuma dessas andanças, deixa eu voltar aqui para vocês. Nenhuma dessas andanças, pode ver que eles andavam pela África aqui, ó. Andavam pela África. Então, vamos o quê? Atrás de mão de obra escrava. E o que acontece? Começaram a escravizar, começaram a sequestrar pessoas do continente africano, escravizá-las, sequestrá-las e trazendo para o Brasil para trabalhar na agricultura, entre outras mãos de obra, como mineração também, sabe, gente? Então, os africanos, eles foram escravizados, foram sequestrados e foram escravizados e trazidos para uma terra desconhecida. Mas aconteceu que em torno de 1888, por aí, né? Começou a Europa a pressionar Portugal, a pressionar para que eles libertassem. O Brasil foi o último país a libertar esse povo que foi escravizado. Então, o que aconteceu? O Brasil cedeu e libertou esse povo.
mas o povo não tinha mais condições de voltar para suas terras, tá? Não tinha como voltar mais para suas terras. Então eles permaneceram aqui. O lado bom é que eles contribuíram. A influência cultural indígena para a identidade brasileira foi maravilhosa, assim como a influência da cultura africana foi maravilhosa para a construção de nossa identidade, tá, gente? Então eles comemoraram aí a liberdade, tá? Eu já falei aqui da influência da indígena, mas o que eu quero falar mesmo... Peraí, voltar só um pouco. A influência indígena na nossa cultura também teve pela alimentação, né? Muito grande, muito rica. Esses alimentos maravilhosos aí que a gente come, né? A gente farta de tanta comida deliciosa que a gente nem sabia da cultura indígena, né? Que a gente hoje come deliciosamente, né? O artesanato indígena, né? Também, a dança indígena também influencia um pouco da nossa dança também, né? Se a gente for pesquisar. Mas o foco hoje é a influência africana na cultura do Brasil, na formação do nosso povo, gente. Riquíssima aqui, ó. Influência africana na cultura do Brasil. O que podemos citar como a influência? O que influenciou o nosso povo? A dança, né, gente? A alimentação, o que mais? A dança, a alimentação, o que mais? As religiões também, né, influenciaram muito. Deixa eu mostrar aqui um pouco para vocês aqui. A contribuição africana na formação da cultura brasileira, a música, a dança, a capoeira que é nossa, tá? Foram os nossos africanos que desenvolveram a capoeira enquanto estavam na senzala, tá? O famoso acarajé faz parte da culinária africana, né? Eu adoro, por sinal, né? Fui à Bahia esses anos passados aqui, nossa senhora, mas comi acarajé. Agora aqui, ó, a dança africana também influenciou a alimentação, a nossa querida feijoada, o professor adora. Então, o que podemos dizer, gente, que o que ajudou, que contribuiu na formação do povo brasileiro, a influência africana, foi na culinária, foi na religião, foi na dança, entre outras coisas que nós podemos pesquisar, né? Então, tá aqui essa coisa maravilhosa, essa imagem maravilhosa da feijoada, da moça aí, né? Lembra dessas pinturas? Não era só os indígenas não, os africanos também. Eles fazem pintura no rosto e cada uma delas tem um significado, tá? Igual a professora Fabi falou naquele vídeo. Bom, por enquanto é só. Nós vamos assistir agora a um vídeo e depois desse vídeo vamos fazer a pesquisa que está... O Brasil é um país com uma diversidade cultural muito rica. Essa diversidade se deu a partir da imigração de vários povos que vieram para o Brasil. Esses imigrantes trouxeram consigo a sua cultura, seus costumes, suas crenças, contribuindo com a pluralidade cultural brasileira. Os africanos foram os que mais trouxeram influência para a diversidade cultural do nosso país. Os negros foram trazidos da África para o Brasil na condição de escravos e durante quase 400 anos de escravidão ajudou a constituir a base da economia material da sociedade brasileira, como também influenciou na sua formação cultural, como na música, na dança, instrumentos musicais, na religião e na culinária. Na música e na dança, os africanos trouxeram para a nossa formação a sua cultura rica de ritmos e compassos rápidos, acompanhados e marcados por instrumentos de percussão, como o afoxé, o agogô, o tambor, atabaque, cuíca, marimba e berimbau. Esses ritmos e compassos rápidos permitiam na dança e na música variações e movimentos diferentes, e são a base de boa parte da música popular brasileira. Por exemplo, o gênero musical lundu, que era cantado e dançado pelos negros escravizados, deu origem com o passar do tempo ao maxixe, ao choro, à bossa nova e ao nosso samba, que é muito conhecido e tocado atualmente. Na dança, os africanos trouxeram a umbigada, a capoeira, a congada, o samba de roda. E na religião temos o candomblé e umbanda. E não podia faltar a culinária de origem africana. A culinária afro-brasileira é a adaptação de pratos de origem africana com alimentos cultivados no Brasil.
os africanos escravizados tiveram que recriar seus quitutes com os ingredientes locais. Em lugar do inhame, usaram a mandioca e, para substituir o sorgo, utilizaram o milho. Para compensar a falta de pimentas específicas, recorreram aos condimentos locais e, mais tarde, ao azeite de dendê. Dentre os pratos de origem africana que são bastante apreciados na culinária brasileira estão o acarajé, o angu, a feijoada, o vatapá e muitos outros pratos e receitas. Confira! Gostaram de aprender um pouco mais sobre a influência africana na cultura brasileira? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Maravilha, né, gente? Maravilha. Eu achei maravilhoso, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Deixa o professor abrir aqui, que ele vai aqui deixar algumas instruções para vocês. Abrir aqui no Que Mágico. Vocês devem realizar 2 pesquisas do dia de hoje. Ok, deixa eu abrir aqui. Dia 24, dia 27. A nossa aula é do dia 27. Pronto, dia 27. Tá liberado aqui. Pronto, dia 27/5. A aula tá liberada para vocês. Temos que fazer essas 2 atividades, tá? Primeiro, a gente vai fazer o quê? Elementos naturais e culturais dos africanos. Nós vamos abrir aqui, fazer as atividades da página 47 e 49. E para casa, nós vamos copiar isso aqui no caderno, tá? A gente copia, dá um tempo, depois que fizer essa atividade do livro, então a gente vem para essa pesquisa aqui. Caso não der tempo, tá? Faz a atividade do livro e quando terminar a aula, vocês vão fazer essa atividade, tá bom? Mais à frente tem ainda essa de geografia, que é essa pesquisa super importante, que essa aqui realmente vocês têm que fazer em casa, tá? Claro que vocês estão em casa, sei que muitos de vocês vão dizer isso. Professor, a gente tá em casa, certo? É depois que terminar a aula. Vocês vão fazer essa outra pesquisa aqui. E lembrando que vocês vão ter que postar no Que Mágico, que eu vou poder dar uma avaliada, tá bom? Então, pesquise, analise, façam a atividade do livro, tá bom, gente? Também tem aqui cadê isso aqui? A produção de texto, tá? O que vai acontecer com a produção de texto? Se vocês tiverem construído, elaborado aquele vídeo que a gente pediu anteriormente, na aula anteriores, tá? Vocês apresentam agora a professora Tainá. Caso não seja possível, tia Tainá vai decidir o que vai acontecer, tá? Mas se não der para apresentar, vocês enviam o vídeo no Que Mágico e em outra aula o professor apresenta, faz uma gravação de vocês apresentando. Ou o professor próprio ele apresenta, ele vai lá, abre o vídeo no Que Mágico e sai gravando e vai dizendo, esse vídeo é de fulano e tal. Ou seja, o próprio vídeo vai mostrar, né, gente? Então vamos fazer o seguinte, combinado o seguinte, tá? Fazer a atividade das páginas 47 a 49 do livro de geografia. Em seguida, fazer a atividade no caderno, copiar essa atividade no caderno, tá? E respondê-las posteriormente e postar no Que Mágico. Como também, só para finalizar, fazer essa pesquisa também após a aula, tá? Então, gente, por hoje é só. Vamos embora e vamos dar exemplo, que tia Tainá hoje está aí observando vocês, tá? Valeu, até amanhã, se Deus permitir, gente. Tchau, tchau.